E aí, como é que você tá? Hoje é dia de faça seu melhor no ministério. Semana 22 a 28 de setembro teremos iniciando conversas testemunho informal, iniciando conversas testemunho público, cultivando o interesse testemunho informal e no fazendo discípulos testemunho público. Não vou dar uma dica de cena, mas vou dar uma outra dica, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para você essa semana é para você que tem dificuldade de falar no serviço de campo, de fazer as apresentações na reunião Nossa Vida e Ministério Cristão, para você que tem se sente travada, se sente bloqueada de alguma forma, tem aquela sensação de que você quer fazer mais, sabe? Essa sensação de que você não está fazendo o suficiente. Pois bem, a dica que eu tenho é: faça seu melhor no ministério. Mana, o corpo governante é muito sábio, né? Ao colocar esse nome nessa parte da reunião, porque é o seu melhor. Você. O que você consegue fazer de melhor para Jeová? Por que eu tô falando isso? Porque geralmente, assim, a gente quer fazer o nosso melhor e aí a gente sempre tem alguém que a gente admira, né? Como diz esse clipe musical das mulheres, né? Irmãs que nos inspiram. Então a gente se inspira, admira aquela irmã. É normal, é natural e é saudável. Porém, a gente precisa ter cuidado para não se comparar com aquela irmã. Por quê? Porque o seu melhor é diferente do melhor que aquela irmã está fazendo. A gente não sabe 100% das circunstâncias da vida dela, da formação dela, enfim, do que torna possível aquele ser o melhor dela. Então, se a irmã tem facilidade de falar no campo, se a irmã consegue fazer uma programação de estar sempre presente nas saídas de campo, se ela tem criatividade para fazer as partes no salão do reino, se ela tem habilidade de dirigir estudos bíblicos que progridem, mana, parabéns, ela tá fazendo o melhor dela. E todo mundo tá fazendo o melhor que pode, inclusive você. Com certeza você está inspirando alguém, com certeza. Então, continue fazendo o seu melhor. Combinado? Então vamos lá. Parte 4, iniciando conversas, testemunho informal. O objetivo é descobrir um assunto que interessa à pessoa e aí combinar de conversar com ela de novo. O ponto da Ame as Pessoas é bondade, seja prestativo, descobrir uma forma prática para ajudar a pessoa, porque atos de bondade podem abrir as portas para uma conversa. Então, como ser prestativo, né? Eu pensei, por exemplo, vou dar algumas situações e você adapta aí para a sua realidade. Algumas situações até que algumas irmãs já fizeram no meu salão do reino. Então, peguei umas inspirações aí, viu? Então, vamos lá. Uma que as irmãs já fizeram. Tá lá as duas no ponto de ônibus, aí a outra, uma moradora, né, a ajudante, fala, o ônibus tá demorando e tal. E aí a irmã tem um aplicativo no celular que mostra o horário dos ônibus. É um ato bondoso, não é? A pessoa tá preocupada com o horário, mostra, aqui, ó, o próximo ônibus vai vir em tal hora. Um ato bondoso. Ou tá na fila do mercado, aí vem uma pessoa que tá com poucos itens, sabe? Aí fala, não, pode passar na frente, eu tô com o carrinho cheio aqui, vai demorar mais. Pode passar na frente, um ato de bondade também. Tá no consultório médico, uma pessoa chega atrasada e tá preocupada, será que o médico já me chamou, não chamou? Será que vai dar tempo de eu fazer a consulta? Aí a irmã explicou, né, falou como que estavam os horários ali. Atos de bondade, não é? E como que a gente pode descobrir o assunto que interessa a pessoa? Fazendo uma pergunta genérica, uma pergunta aberta, que incentiva a pessoa a se expressar. Então, se a gente falar assim, poxa, o tempo passa muito rápido, né? Se a gente ganhar 5 minutos já tá bom. Aí a pessoa já pode se sentir motivada a falar por que ela tá com pressa, por que ela tá preocupada com o horário, entendeu? E aí, como que a pessoa explica, né, o porquê, e a gente mostra interesse e fala que tem algo que pode ajudar ela. E aí pede o WhatsApp para mandar para a pessoa o link do assunto que interessa. Então, se eu fosse fazer essa parte, vamos usar esse cenário do ponto de ônibus.
Então eu estaria sentada, a minha ajudante chega, senta e já fala alguma coisa no sentido de, você sabe que hora que o ônibus vai vir? Tá atrasado, não tá? Aí eu falaria, eu tenho aqui o aplicativo, ó. Pelo que fala aqui, ele vai passar daqui 5 minutos. Então tá bom, então dá tempo de eu esperar. Menina, o tempo passa muito rápido, né? Hoje, 5 minutos que a gente ganhar, a gente já tá no lucro, né? Aí a ajudante se expressa de alguma forma, né? Tipo, eu tô atrasada porque eu vou para uma entrevista de emprego, menina. Tá difícil, porque tem que pagar as contas, os boletos e tal, essas coisas assim, sabe? E aí eu falaria, entendi, puxa, tomara que dê certo esse emprego para você. Inclusive tem um site que ele dá algumas dicas sobre como a gente pode cuidar do nosso dinheiro nesses tempos que a gente tem que economizar muito, né? Como a gente administra melhor o dinheiro? Me passa seu WhatsApp, aí eu te mando o link. Pronto. Porque são só 2 minutos, né? Então é para ser bem rápido mesmo. Beleza? Agora a parte 5, iniciando conversas, testemunho público. Eu escolhi testemunho no comércio, tá bom? Então a cena vai ser baseada nisso. Precisa ensinar uma verdade que amamos ensinar usando o método lá na Ame as Pessoas. E aí o ponto é seja observador. Perceber se pela expressão, pela linguagem corporal da pessoa, ela está disposta a conversar. Está? Aí começar a conversa perguntando, você sabia que? E introduzir o assunto. A verdade que amamos ensinar que eu escolhi, sobre a oração. E o comércio, uma farmácia. E aí você vai entender a ligação que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, se eu fosse fazer essa parte, eu faria assim. Oi, bom dia, tudo bem? Vou aproveitar aqui que o horário tá mais tranquilo, né? Tá sem clientes. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar que a oração é um ótimo remédio para a ansiedade? Já é um assunto que interessa alguém que trabalha na farmácia, né? Ansiedade, deve vender muito remédio para isso. Aí a pessoa se expressa e aí lê o texto de 1 Pedro 5:7. Ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade porque ele cuida de vocês. Percebeu aqui? Falou que a gente pode falar para Deus de toda a nossa ansiedade. Então, mesmo aquelas coisas que a gente não consegue contar para ninguém, a gente pode contar para Deus. E isso vai trazer um grande alívio. Tem me ajudado muito confiar nesse versículo e fazer as minhas orações abrindo o meu coração para Deus. Espero que seja bom para você também. E aí, pode deixar uma pergunta para responder num outro dia, uma publicação, enfim, pegar o contato da pessoa, deixar um cartãozinho do site. São as ideias aí, beleza? Beleza. Agora 6, cultivando o interesse, testemunho informal. Aqui é para responder uma pergunta que a pessoa fez numa conversa anterior e a lição da brochura Ame as Pessoas é usar informações que se encaixam nas necessidades da pessoa. E assim que possível, falar sobre o estudo da Bíblia, né? Que pode responder as perguntas da vida dela e ajudá-la a ter uma vida melhor. Então, que cena que eu pensei? Atividades que a gente faz no dia a dia e que a gente está tendo contato de novo com a pessoa na mesma atividade. Então, por exemplo, estou levando minha filha para o balé. Estou encontrando a mãe ali de novo e dou continuidade na conversa. Manicure ou cabeleireira. E é inspiração das irmãs aqui do meu salão, viu? Já teve irmã que levou os apetrechos, os acessórios de trabalho lá de cabelo, sentou lá e tava mexendo no cabelo da ajudante e dando testemunho. Foi muito legal. Ou na academia também. Então, situações que a gente encontra as pessoas repetidas vezes, né? E aí, responder a pergunta que a pessoa fez na conversa anterior. Então, eu faria assim, ó. Então, menina, da outra vez que a gente conversou, você falou que nada tá dando certo na sua vida, e aí você perguntou, né? Será que Deus tem um propósito para você? E eu fiquei pensando muito nessa pergunta, sabe? E encontrei essa resposta aqui, ó, em Jeremias 29:11. Olha que interessante o que Deus diz. Pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Então Deus tem sim um propósito para você. Quer que você tenha paz, quer que você tenha um futuro bom, tá te dando uma esperança. Faz sentido isso para você?
Deixa a pessoa se expressar. Mas qual será que é essa esperança? Que tipo de futuro que Deus quer para você, para mim, para todas as pessoas que se esforçam para fazer o bem? Vamos fazer assim, me passa seu WhatsApp e aí eu vou te mandar uma revista que vai te ajudar a entender como que você pode entender melhor esse propósito de Deus na sua vida. E aí pega o WhatsApp e marca o estudo da Bíblia. Gostou? O que você achou? Comenta aqui o que você está achando dessas dicas, tá bom? Agora 7, fazendo discípulos testemunho público. É para mostrar como é feito o estudo bíblico, combinar o horário do próximo estudo. E a lição da Ame as Pessoas é fazer o estudo na hora e no local que seja bom pro estudante. Então vai ser no local de trabalho, em casa, num lugar público, e a gente se ajustar às necessidades da pessoa. Eu não vou encenar aqui como eu faria, porque assim, é fazendo discípulos, né? Então cada uma tem o seu jeitinho, né, de dirigir um estudo. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo que orienta ali meio que o passo a passo, né, de como dirigir estudos na brochura Seja Feliz para Sempre. E aí a questão é no testemunho público. Então, por exemplo, a primeira cena lá foi na farmácia. Você pode adaptar para um comércio, para o carrinho também, que é testemunho público, para uma praça, para um estacionamento, enfim. Comece a cena já no local onde a pessoa vai estudar e combine com ela, né? Que pode fazer o estudo da sequência ali mesmo naquele local, não precisa ir para casa da pessoa, a menos que ela queira. Combinado? Combinado. Agora uma sugestão, tem muitas irmãs colocando comentário aqui embaixo falando, eu vou ter parte em tal semana. Coloca quem é a sua ajudante. A idade dela, a sua idade também, porque aí a gente começa a dar dicas de cenas mais específicas, porque a gente sabe, né? Se a ajudante é mais nova, ou tem filho, ou não tem filho, ou enfim. A gente adapta a nossa cena à ajudante. Combinado? Então já começa os comentários aqui. Quais são os detalhes da sua designação? Até semana que vem!